Você já acordou com uma música tocando na sua mente, sem motivo aparente? Não era a última coisa que você ouviu antes de dormir. Não era uma música recente, e mesmo assim ela está lá, repetindo, insistindo, quase como se tivesse sido colocada ali de propósito. E o mais estranho é que por alguns segundos você nem questiona. Você apenas sente, mas depois, quando a consciência desperta por completo, vem a dúvida. Por que isso acontece comigo? Será que é só o cérebro tentando organizar memórias soltas? Ou existe algo mais profundo acontecendo dentro de você enquanto você dorme? Por que algumas músicas aparecem exatamente em dias específicos, como se combinassem com o que você está vivendo? E por que certas letras parecem responder coisas que você nem teve coragem de dizer em voz alta? Agora pensa comigo. Por que não é qualquer música? Por que não são sons aleatórios, desconexos, sem sentido? Existe uma coerência, uma repetição, quase como uma mensagem codificada tentando atravessar o silêncio da madrugada até alcançar o momento exato em que você abre os olhos. Quem colocou isso lá? Foi você? Foi o ambiente? Ou existe uma dimensão mais profunda onde aquilo foi ativado antes mesmo de você perceber? E se eu te disser que nem tudo que acontece na sua mente ao acordar é apenas psicológico? E se algumas dessas experiências forem espirituais, mas você nunca foi ensinado a enxergar dessa forma? A verdade é que fomos condicionados a tratar tudo como coincidência, como ruído mental, como algo sem importância. Mas será que ignorar isso não está te fazendo perder sinais importantes? Quantas vezes você já acordou inquieto, com uma sensação estranha, e junto disso vinha uma música específica? Quantas vezes essa música parecia carregar uma emoção que você não conseguia explicar completamente, mas que te acompanhava ao longo do dia? E por que mesmo tentando esquecer, ela voltava? Como se tivesse algo inacabado ali dentro. Existe uma diferença muito grande entre lembrar de uma música e ser despertado por ela. Uma coisa é você escolher ouvir algo, outra completamente diferente. É algo surgir dentro de você antes mesmo de você escolher pensar. Isso muda tudo. Porque quando não parte da sua decisão consciente, a pergunta deixa de ser "por que eu lembrei disso?" e passa a ser "por que isso veio até mim?" E se esse vir até você não for aleatório? Você já percebeu que algumas dessas músicas têm mensagens que confrontam diretamente o seu momento atual? Às vezes falam de dor, às vezes de perda, às vezes de esperança. E em outras ocasiões parecem quase um chamado, como se alguém estivesse tentando te acordar não só do sono, mas de algo mais profundo que você vem ignorando há muito tempo. E por que isso acontece justamente ao acordar? Por que não durante o dia, no meio da correria, quando você está distraído? Por que é nesse estado de transição entre o sono e a consciência que essas experiências parecem mais intensas? Existe algo nesse limiar que te deixa mais sensível, mais aberto, mais acessível. Agora, eu te faço uma pergunta ainda mais direta. Você tem ignorado o que sua alma tenta te mostrar? Porque talvez o problema não seja a música. Talvez o problema seja o quanto você se acostumou a não escutar além do óbvio, a tratar tudo como coincidência, a reduzir experiências profundas a explicações rápidas, só para não ter que encarar o que aquilo pode significar de verdade. E se essas músicas forem, na verdade, portas? Portas para emoções que você reprimiu, portas para lembranças que você tentou enterrar, portas para direções que você sabe que precisa tomar, mas continua adiando. E cada vez que você acorda com isso na cabeça, é como se houvesse uma batida suave, insistente, esperando que você finalmente abra. Mas deixa eu te provocar um pouco mais. E se algumas dessas músicas não forem apenas lembranças suas? E se elas estiverem sendo usadas como linguagem? Porque é a única forma que consegue atravessar a sua resistência. Porque palavras diretas você ignora, conselhos você evita, mas uma música, uma melodia,
essa entra sem pedir permissão. E é exatamente por isso que você não consegue simplesmente desligar. Você pode até tentar seguir o dia, se distrair, focar em outras coisas, mas em algum momento ela volta. Como um eco, como um lembrete, como algo que ainda não foi resolvido. Então me responde com sinceridade, por que isso continua acontecendo com você? Por que certas músicas voltam repetidamente em momentos específicos da sua vida? Por que algumas delas parecem carregar peso emocional, enquanto outras simplesmente passam sem deixar rastro? E mais importante, por que você sente que tem algo ali que você ainda não entendeu completamente? Talvez você esteja diante de algo que exige mais do que apenas ouvir. Talvez seja necessário interpretar, discernir, sentir de verdade, sem fugir. E aqui vai uma chave importante que muita gente ignora. Nem tudo que se repete é coincidência. Algumas repetições são sinais. Mas sinais de quê? Essa é a pergunta que quase ninguém se permite explorar até o fim. Porque ir até o fim significa sair da superfície. Significa abandonar a explicação confortável e começar a encarar possibilidades que exigem mais sensibilidade, mais consciência e, às vezes, até mais coragem espiritual. E se você nunca parou para olhar dessa forma, não é porque isso não existe, é porque ninguém te ensinou a perceber. Mas isso começa a mudar agora, porque no momento em que você para de tratar isso como algo comum e começa a investigar com profundidade, tudo muda. A experiência deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. E quando existe intenção, existe mensagem. A questão é, você está pronto para entender o que isso realmente significa? Porque o que você vai descobrir a partir daqui pode mexer com a forma como você enxerga seus pensamentos, suas emoções e até a maneira como Deus pode estar tentando falar com você nos momentos mais silenciosos do seu dia. E antes de avançar, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Algo que vai alinhar você com tudo que ainda vamos revelar. Se até aqui esse vídeo está fazendo algum sentido para você, escreva nos comentários, estou pronto para discernir o que ouço. Porque a partir daqui, nós não vamos mais tratar isso como coincidência. Agora que você começou a se permitir questionar, é necessário desmontar algumas ideias que por muito tempo te impediram de enxergar com clareza o que realmente está acontecendo. Porque não adianta fazer as perguntas certas se você ainda está preso a interpretações rasas que anulam qualquer possibilidade de profundidade espiritual. E aqui está um dos maiores problemas. Você foi ensinado a desacreditar daquilo que não consegue explicar imediatamente. Desde cedo, fomos condicionados a reduzir tudo ao lógico, ao mensurável, ao que pode ser comprovado de forma imediata. Se não dá para explicar rápido, então é só coincidência. Se não tem uma causa óbvia, então é só o cérebro fazendo coisas aleatórias. E assim, pouco a pouco, você foi aprendendo a ignorar sinais, a silenciar percepções, a desconectar experiências que poderiam revelar algo muito maior. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha considerado com seriedade. O fato de existir uma explicação natural não anula uma origem espiritual. Isso muda completamente a forma como você interpreta essas experiências. Porque o mesmo Deus que criou o espírito também criou a mente. O mesmo Deus que fala através da palavra também pode usar memórias, emoções e até músicas para acessar partes de você que estão fechadas. O problema não está no fenômeno, está na forma como você foi treinado para interpretá-lo. Você foi ensinado a acreditar que, se algo acontece dentro da sua mente, então é automaticamente seu. Mas isso não é necessariamente verdade. Nem tudo que passa pela sua mente nasceu em você. Existem influências, existem memórias ativadas, existem estímulos que foram armazenados e que podem ser reativados em momentos específicos. E também existe algo além disso.
E aqui é onde muita gente se perde, ou espiritualiza tudo de forma exagerada, ou racionaliza tudo de forma superficial. Nenhum dos dois caminhos te leva à verdade completa, porque discernimento não é escolher entre espiritual ou natural, é entender como os dois podem se conectar. Quando você acorda com uma música na cabeça, existem camadas acontecendo ao mesmo tempo. Existe sim uma atividade cerebral, existe sim memória, existe sim emoção. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: por que essa combinação específica aconteceu agora? Por que essa música, nesse dia, nesse momento da sua vida? Essa é a parte que não pode ser ignorada. Porque não estamos falando de qualquer pensamento aleatório no meio do dia. Estamos falando do momento em que você está mais vulnerável, mais aberto, menos filtrado. O instante em que a sua mente ainda não está completamente ocupada com preocupações, tarefas, distrações. É exatamente nesse espaço que muitas coisas conseguem emergir com mais força. E é aqui que a desconstrução precisa acontecer com honestidade. Você precisa parar de tratar tudo como automático. Nem tudo é só porque eu vi ontem. Nem tudo é só porque ficou na memória. Se fosse assim, você acordaria com qualquer coisa, de forma completamente caótica, sem coerência emocional. Mas não é isso que acontece, e você sabe disso. Existe padrão. Existe repetição, existe conexão com o que você está vivendo. Então, por que continuar fingindo que não tem significado? Talvez porque aceitar que existe significado te obriga a prestar atenção. E prestar atenção exige responsabilidade. Porque no momento em que você entende que algo pode ser um sinal, você não pode mais ignorar como antes. E isso assusta. Assusta perceber que você pode estar sendo chamado a olhar para dentro. Assusta reconhecer que existem áreas da sua vida que você vem evitando. Assusta considerar que Deus pode estar tentando falar com você de formas que você nunca levou a sério. Mas a verdade é que Deus não está limitado à forma como você acha que Ele deve agir. Nós criamos uma expectativa muito rígida de como Deus deveria falar. Algo direto, claro, audível, inquestionável. Mas a realidade é que muitas vezes Ele fala de forma sutil, progressiva, usando elementos que conseguem atravessar nossas resistências. E uma música tem exatamente esse poder. Ela entra sem confronto direto, ela envolve, ela repete, ela acessa a emoção antes da razão. E quando você percebe, já foi tocado. Agora me diz, quantas vezes você ignorou isso? Quantas vezes você acordou com algo que mexeu com você, mas decidiu seguir o dia como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes você sentiu que havia algo ali, mas preferiu não aprofundar para não ter que lidar com o que poderia surgir? Essa é a desconstrução que precisa acontecer. Parar de fugir do significado. Porque enquanto você continuar tratando essas experiências como irrelevantes, você vai continuar perdendo oportunidades de entendimento. Vai continuar deixando passar momentos em que algo importante estava sendo revelado, não de forma óbvia, mas de forma acessível para o seu coração. Existe um versículo que ilumina muito bem isso, e talvez você nunca tenha conectado com essa situação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Percebe que não é sobre som, é sobre percepção. Muita gente escuta, mas não ouve de verdade. Muita gente experimenta, mas não interpreta. Muita gente recebe sinais, mas não discerne. E o problema não é a falta de comunicação, é a falta de sensibilidade. E aqui está um ponto crucial. Discernir exige desacelerar. Você não vai entender essas coisas vivendo no automático. Não vai perceber nada profundo se sua mente está sempre ocupada, distraída, sobrecarregada. Porque esse tipo de experiência exige atenção, silêncio interno, disposição para sentir sem fugir imediatamente. E talvez seja exatamente isso que você tem evitado. Talvez o barulho externo seja uma forma de não encarar o que está acontecendo dentro.
Talvez a correria seja uma desculpa para não ouvir aquilo que insiste em voltar quando tudo fica em silêncio, como no momento em que você acorda. Mas agora você já não pode mais dizer que não percebe. Agora você já sabe que existe algo, além da explicação superficial. E isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, cada vez que isso acontecer, você vai lembrar dessa conversa. Vai lembrar que existe uma possibilidade maior. Vai lembrar que talvez aquilo não seja só um eco da sua mente, mas um ponto de contato com algo que você precisa entender. E quando você começa a levar isso a sério, você deixa de ser passivo. Você começa a observar, a conectar, a perceber padrões, e pouco a pouco aquilo que antes parecia aleatório começa a ganhar forma, direção, propósito. Mas ainda falta algo essencial. Você já questionou, você já desconstruiu, agora precisa entender o que realmente está por trás disso. Porque sim, existem significados. Agora você já não está mais no lugar de quem ignora. Você atravessou as perguntas, rompeu com explicações superficiais. E isso te trouxe até aqui, onde a verdade começa a se revelar com mais clareza. Porque sim, existe significado. E não apenas um significado genérico. Existem padrões espirituais e emocionais que se repetem. E quando você aprende a discernir, tudo começa a fazer sentido de uma forma que antes parecia impossível. Quando você acorda com uma música na cabeça, isso pode representar 5 movimentos acontecendo dentro de você. E cada um deles revela algo que você precisa enxergar com maturidade espiritual. O primeiro é memória emocional sendo ativada. Nem toda lembrança é consciente. Existem emoções que você não processou completamente, experiências que você guardou sem resolver, sentimentos que foram silenciados, mas nunca curados. E a música tem uma capacidade única de acessar exatamente essas áreas. Quando você acorda com uma melodia específica, muitas vezes ela está conectada a algo que ainda está vivo dentro de você, mesmo que você tenha tentado seguir em frente. Não é apenas sobre lembrar, é sobre sentir de novo algo que precisa ser reconhecido. E aqui está o ponto que muita gente evita. Sentir não é fraqueza, é acesso. Porque só aquilo que é acessado pode ser tratado. Talvez essa música esteja te levando de volta a algo que você precisa finalmente encarar. Não para reviver a dor, mas para encerrar um ciclo que ficou aberto. O segundo movimento é um alerta espiritual sutil. Deus nem sempre fala através de algo explícito. Muitas vezes, ele usa aquilo que consegue atravessar sua resistência. E uma música pode carregar exatamente esse tipo de mensagem. Às vezes, a letra traz um confronto que você vem evitando. Outras vezes, revela um caminho que você sabe que deveria seguir, mas continua adiando. E o mais impressionante é que isso acontece de forma suave, sem imposição, mas com uma insistência que não passa despercebida. Não é sobre a música em si, é sobre o que ela desperta em você. Porque Deus conhece as linguagens que alcançam o seu coração. E se palavras diretas você ignora, Ele pode usar algo que você não bloqueia tão facilmente, algo que entra pela emoção, contorna a lógica, e quando você percebe, já está sendo tocado. O terceiro é um desalinhamento interno sendo exposto. Existe uma coerência entre aquilo que você vive, aquilo que você sente e aquilo que você acredita. Quando essas 3 coisas estão desalinhadas, algo dentro de você começa a gerar sinais. E às vezes, esses sinais vêm em forma de repetição. Uma música que volta, que insiste, que parece não ir embora, pode ser um reflexo de algo dentro de você que não está em paz. Talvez você esteja vivendo de uma forma que não corresponde ao que acredita. Talvez esteja ignorando decisões que precisam ser tomadas. Talvez esteja se afastando de algo que antes era essencial. E essa repetição não é aleatória. É um reflexo interno tentando chamar sua atenção. Ignorar isso não resolve,
só prolonga. O quarto movimento é um convite ao discernimento. Nem tudo que aparece na sua mente deve ser aceito automaticamente, mas também nem tudo deve ser descartado sem análise. Existe um caminho mais maduro, que é o discernimento, e isso exige prática, exige sensibilidade, exige disposição para parar e perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Porque a verdade é que existem influências diferentes que podem acessar sua mente. Algumas vêm de você, outras vêm do ambiente, e outras podem ter uma origem espiritual. E é exatamente por isso que você não pode reagir de forma automática. Você precisa aprender a observar, a filtrar, a entender. E isso não acontece no automático. Discernimento é construído. E cada experiência como essa é uma oportunidade de desenvolver essa capacidade. O quinto movimento, e talvez o mais profundo, é um chamado à presença de Deus. Porque no fim, tudo isso converge para um ponto: relacionamento. Não é sobre decifrar sinais como se fosse um código secreto. É sobre perceber que existe um Deus que se importa em se comunicar com você, mesmo nas coisas mais sutis. E quando você começa a reconhecer isso, a resposta não é apenas entendi. A resposta é se aproximar. Porque o objetivo nunca foi apenas te fazer perceber algo. Foi te trazer para mais perto. Talvez essa música que você acordou ouvindo não seja só sobre o que ela diz, mas sobre para onde ela está te conduzindo. Talvez ela esteja abrindo uma porta para um momento de oração que você não faria de outra forma. Talvez esteja te lembrando de algo que você precisa entregar. Talvez esteja te convidando a parar e simplesmente estar na presença de Deus, sem distração, sem pressa, sem fuga. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. Quando Deus quer falar com alguém disposto, Ele encontra um caminho. Agora junta tudo isso. Não é só uma música. É memória, é emoção, é alerta, é desalinhamento, é convite. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, de forma integrada, acessando partes de você que não seriam alcançadas de outra maneira. Isso muda completamente a forma como você deve reagir. Porque a partir de agora, ignorar não é mais uma opção inconsciente. Ignorar passa a ser uma escolha. E quando você escolhe não ouvir, você também escolhe não crescer naquela área. Mas quando você decide prestar atenção, algo começa a se alinhar. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja lembrando de momentos específicos, de músicas específicas, de dias específicos, em que algo dentro de você tentou te mostrar exatamente isso que estamos falando. E talvez, só agora, você esteja começando a entender. Mas ainda falta um passo, porque entender sem agir não transforma. Porque não basta perceber. Você precisa saber o que fazer com isso. Agora você já sabe que não é apenas uma música. Já entendeu que existe profundidade, que existem camadas, que há algo sendo revelado, mas tudo isso só ganha valor real quando se transforma em resposta. Porque percepção sem direção se torna apenas curiosidade. E você não foi chamado para viver de curiosidade espiritual. Você foi chamado para viver de consciência. Então a pergunta deixa de ser: por que isso acontece? E passa a ser: o que eu faço quando isso acontecer de novo? E a primeira coisa que você precisa fazer é simples, mas exige algo que muita gente perdeu: pausar de verdade. Quando você acordar com uma música na mente, não corra imediatamente para o celular. Não mergulhe direto na rotina. Não se distraia antes de prestar atenção. Existe um momento ali, nos primeiros minutos do seu dia, que é extremamente sensível. É como se sua alma ainda estivesse com as portas abertas. E se você atropela esse momento, você perde o acesso ao que estava sendo revelado. Pausar não é perder tempo. Pausar é honrar o que está acontecendo. Fique em silêncio por alguns instantes. Não tente interpretar rápido demais. Apenas perceba qual é a música, qual parte está se repetindo, qual sentimento ela carrega. Existe paz, existe incômodo, existe saudade, existe urgência.
Essas perguntas não são para te confundir, são para te alinhar, porque o sentimento é uma pista. A segunda direção é trazer isso para a presença de Deus conscientemente. Não trate essa experiência como algo isolado. Transforme isso em diálogo. Fale com Deus sobre isso, mesmo que pareça simples demais. Diga o que você está sentindo. Diga o que você percebeu. Diga até o que você não entendeu, porque relacionamento não é feito só de certezas, é feito de abertura. E talvez você nunca tenha feito isso dessa forma. Talvez você sempre esperou algo grandioso para orar, algo urgente, algo pesado, mas ignora esses pequenos pontos de contato que acontecem no início do seu dia. E são exatamente nesses momentos que muitas vezes Deus está tentando construir algo mais profundo com você. Não complique, apenas fale. A terceira direção é examinar a letra com discernimento. E aqui entra a maturidade. Nem toda música vai trazer uma verdade direta, nem toda letra deve ser absorvida literalmente, mas existe algo que pode ser extraído, uma ideia, um tema, um sentimento, um ponto de reflexão, e o seu papel não é aceitar tudo, é filtrar com consciência. Pergunte, isso se conecta com o que estou vivendo? Isso confronta algo em mim? Isso revela algo que estou evitando? Isso aponta para algo que preciso ajustar? Discernir é separar o que é útil do que é distração. E isso exige prática. A quarta direção é identificar se existe uma ação necessária. Porque muitas vezes o que você recebe não é apenas para reflexão, é para movimento. Pode ser uma decisão que você vem adiando, pode ser uma conversa que precisa acontecer, pode ser um hábito que precisa ser interrompido, pode ser um retorno que você precisa fazer. E aqui está um ponto que muita gente ignora. Quando você entende, mas não age, você endurece. Porque você começa a se acostumar a perceber e não responder. E isso, com o tempo, vai diminuindo sua sensibilidade espiritual. Mas quando você responde, mesmo que seja algo pequeno, você fortalece esse canal. Você mostra que está disposto. E isso muda a forma como você passa a viver essas experiências. A quinta direção, e talvez a mais importante, é transformar isso em um estilo de vida sensível à voz de Deus. Porque isso não é sobre um evento isolado. Não é sobre hoje eu acordei com uma música. É sobre desenvolver uma percepção contínua, é sobre aprender a viver atento, é sobre sair do automático e entrar em um lugar de consciência espiritual real. E isso começa nas pequenas coisas. Começa no momento em que você decide não ignorar mais. Começa quando você escolhe ouvir com mais profundidade. Começa quando você para de tratar essas experiências como irrelevantes e passa a enxergar como oportunidades. Existe um versículo que fecha isso de forma muito clara. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Percebe a sequência? Ouvir, ser conhecido, seguir. Não termina no ouvir. Ouvir é o início. E talvez você tenha passado muito tempo ouvindo sem perceber, recebendo sem interpretar, sendo chamado sem responder. Mas agora você sabe, agora você tem direção, e isso te coloca em um novo lugar. Porque da próxima vez que você acordar com uma música na cabeça, você não vai mais tratar como algo qualquer. Você vai lembrar de tudo isso, vai pausar, vai perceber, vai levar para Deus, vai discernir, vai agir. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia confuso, vai começar a se tornar claro. Aquilo que parecia repetição vai começar a revelar padrão. Aquilo que parecia coincidência vai começar a mostrar intenção. E você vai perceber algo que talvez nunca tenha vivido com tanta clareza. Deus sempre esteve falando. Você só estava aprendendo a ouvir. E quando você aprende a ouvir, sua vida nunca mais volta ao mesmo nível de distração. Porque você começa a viver com propósito até nos detalhes. E é exatamente aí que tudo muda. Deus te abençoe. Amém.